Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo. Olá, tudo bem? Como estão? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o nosso momento aqui dedicado para as famílias do Sistema Positivo, professores, gestores. É sempre um prazer ter esse nosso momento, essa nossa conversa, sempre com bons convidados, pessoas especiais que nós trazemos, convidamos e organizamos esse papo aqui, essa conversa com momentos de carinho aqui organizados para as nossas famílias. Neste dia, neste momento, que nós nos aproximamos do Enem, nos aproximamos das provas, dos vestibulares, nós escolhemos um tema que eu tenho certeza que vocês, famílias, pais e professores, se preocupam muito, que é a saúde mental, a relevância aqui socioemocional dos nossos alunos, dos nossos estudantes, que a Rafa, que é a nossa convidada hoje, depois ela vai contar um pouquinho para vocês o que ela faz aqui, o conhecimento dela, mas ela veio aqui para contar para vocês como é que a gente lida com isso nesse momento difícil. E vocês, pais que estão aí nos ouvindo, que estão nos assistindo, vão entender como é que vocês podem ajudar os filhos, os sobrinhos, os netos nessa fase. Então, antes de começar, como a gente sempre faz aqui, Rafa, Matheus, que já está acostumado, a gente faz aqui a nossa audiodescrição para quem só está nos ouvindo, para quem não está nos assistindo nesse momento. Então, sou a Milena, eu sou uma mulher loira, estou sentada, hoje estou usando uma roupa clara, tenho os cabelos compridos e tenho a pele clara. Estou aqui com o Matheus e com a Rafa, eles vão me acompanhar nesse papo hoje, um papo que vai falar sobre os nossos alunos que estão na reta final se preparando para o Enem e para o vestibular. Vou começar então pedindo para que a Rafa se apresente, pedindo para que ela conte um pouquinho sobre ela, para que a gente possa começar essa nossa conversa. Rafa, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigada, extremamente feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Para todos que estão nos ouvindo, eu sou Rafaela Perim, eu sou psicóloga, trabalho com educação socioemocional há quase 15 anos. Comecei como aplicadora numa sala de aula de ensino médio, então os meninos estavam extremamente ansiosos com os vestibulares, com o Enem, e a educação socioemocional chega na escola onde eu trabalhava lá em meados de 2011, faz bastante tempo, e é muito transformadora, primeiro, acho que na minha vida, na vida dos alunos, das famílias, dos professores. Isso me traz para a Escola da Inteligência em 2014 e desde então acompanho as escolas parceiras da Escola da Inteligência e do Programa Pleno em todo o território nacional. São mais de 1.500 escolas e é o que eu faço todos os dias, o que eu amo. E a gente tem visto resultados e bons frutos desse trabalho na saúde emocional dos alunos. Sou uma mulher branca, com olhos claros, pele clara, também estou sentada, tenho uma blusa de manga comprida, também em tons claros. Muito bem, seja muito bem-vinda, viu? Prazer, que bom que você está aqui hoje. Tenho certeza que você vai nos dar boas dicas aqui para ajudar os nossos meninos nessa fase de preparação. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Matheus, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Feliz de estar aqui participando desse papo. Eu sou professor de matemática, trabalho aqui no Sistema Positivo de Ensino. Atualmente tenho uma relação muito grande com as escolas para um olhar em relação à preparação para o Enem, junto aos professores, junto aos alunos, à comunidade escolar de forma geral. Eu sou um moreno, de cabelo curto, estatura alta, estou de uma camisa preta, calça jeans, sentado aqui junto também das minhas convidadas ou das minhas parceiras aqui do papo. Que bom. Então, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui. E para começar, Rafa, antes até de a gente falar sobre os meninos que estão no ensino médio, que estão se preparando, queria que você contasse um pouquinho se tem mesmo como ser bom emocionalmente. Se aprende, eu consigo aprender talvez na escola,
tem aqui como aprender isso? É alguma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida? Ou você nasce já desse jeito? Ou é uma coisa do caráter da pessoa? Sabe aquele assim que a mãe já fala, isso aqui não, esse filho aqui, ele nasceu emocionalmente preparado. Esse aqui não, esse de jeito nenhum, dei azar com esse. Como é que funciona isso, Rafa? Pode aprender na escola? Os pais conseguem ajudar? Até a gente nem pensando aqui nos meninos só do ensino médio, mas vamos pensar aqui na vida adulta, nas crianças. Como que funciona isso? Ótima pergunta, Mi. É muito possível e importante que a gente trabalhe as nossas emoções para que sejamos bons emocionalmente nas provas da escola, do vestibular e da vida. E isso é extremamente treinável, né? Então, quando a gente pensa que uma pessoa que talvez vai lidar melhor, enfim, nas provas, nos desafios, é aquela pessoa que não se sente atravessada pela sua emoção, não é uma verdade. Tem um neurocientista que chama Antônio Damasio, que ele vai dizer pra gente que as nossas decisões racionais, elas podem e devem ser guiadas pelas nossas emoções. Então, emoção é informação. E na medida que eu aprendo a lidar com aquilo que eu sinto, ser preparado emocionalmente não significa não sentir medo, ansiedade, estresse. São emoções, sentimentos legítimos em qualquer situação. Estar aqui hoje me gerou um frio na barriga, responsabilidade. Isso é bom. Meu corpo está se preparando para agir, né? Eu estou entendendo que eu estou frente a algo importante. Mas a grande questão é o que eu faço com isso que eu estou sentindo. Então, na medida que eu reconheço, estou frente a um desafio que me gera um medo, nomeio isso que eu sinto, eu tenho mais condições de agir. E na medida que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, a gente aprende também a saber o que eu faço, porque todas elas são legítimas, todas elas me informam alguma coisa. Eu gosto de uma perspectiva do Daniel Siegel, que ele traz pra gente um comparativo do cérebro com a palma da nossa mão. Então, ele diz que aqui está o nosso tronco cerebral, aqui a nossa amígdala. A amígdala é responsável por processar as nossas emoções, principalmente medo, a ansiedade, né? E aqui é como se fosse o nosso córtex, ele protegendo a amígdala. Na medida que eu reconheço, acho que isso que eu estou sentindo é medo, e eu começo a me autorregular. Como? Respirando, por exemplo. A respiração consciente, aquela diafragmática, é um exemplo disso. Eu gosto de ensinar os alunos a respirarem progressivamente, de 10 até 0. Então, 10, 9, 8, 7, e aí eu vou contando, inspiro nos números pares, expiro nos números ímpares, isso vai acalmando esse cérebro ansioso, isso significa que essa amígdala continua aqui protegida e a gente consegue tomar uma decisão com o córtex pré-frontal de forma mais sábia, de forma menos impulsiva, mais racional. Pensando lá na hora da prova de matemática, seja uma criança, seja um adolescente, se eu percebi que eu estou travado naquela questão e eu uso essa minha emoção para entender o que eu estou sentindo, parece ser uma questão muito desafiadora. Respiro, me regulo, tomo uma decisão. Vou pular para a próxima, volto nessa depois, ao invés de ficar 20 minutos ali travado. Quando eu não estou fazendo esse exercício de me autorregular, é como se a minha amígdala ficasse desprotegida. E aí aqui eu não consigo tomar boas decisões. Então essa respiração, resumindo, né? Ela vai ativar o nosso nervo vago, que vai dizer para o sistema nervoso parasimpático: ei, respira, regula a pressão sanguínea, acalma. A amígdala vai entender que não é uma situação de perigo, eu não preciso lutar ou fugir. Não precisando lutar ou fugir, respirei, tomei uma decisão mais sensata, vou pular para a próxima questão, ou não vou tomar essa decisão agora, vou fazer diferente. Então, é algo possivelmente ensinável, treinável, e a escola e a família têm um papel fundamental para isso. Quando a gente pensa que a escola tem ali no seu currículo, a partir de documentos norteadores da educação, como a BNCC, preconizando que, ei, escola, você precisa trabalhar a educação socioemocional, é para garantir tudo isso, que prepara esse aluno para as provas, que prepara para a vida. E aí, quando a gente tem um trabalho sistematizado, como é o que propõe a Escola da Inteligência, o Programa Pleno, esse aluno tem muito mais condições de desenvolver as ferramentas de educação socioemocional para lidar com essas provas. Perfeito, Rafa, porque o que você está nos dizendo é que o aluno precisa de repertório emocional para tirar isso, né? Porque o que você está falando é exatamente isso, que nesse momento ele precisa buscar em algum lugar
um repertório para agir nessa situação. Imagino que não adianta, se você não sabe conteúdo, não adianta ele ter equilíbrio emocional, afetivo, porque ele não vai conseguir responder de qualquer forma, né? Então não adianta aqui ter equilíbrio emocional, porque ele não vai saber mesmo. Mas se ele sabe o conteúdo, ele precisa ter esse repertório emocional aqui para buscar em algum lugar essa calma, essa respiração, enfim. Então também alguma coisa que a escola ensinou para ele. Perfeito. Então, assim, se ela ensinou matemática, história, geografia, em algum momento ela também deve ter ensinado aqui a respiração como você ensinou. Porque aí ele vai lembrar, não, espera, acho que em algum momento na minha aula lá da Escola da Inteligência, eles ensinaram que eu deveria, nesse momento, soltar aqui e respirar, ou então que eu deveria pensar aqui em alguma outra coisa, ou que eu deveria ir para outra questão e não essa. Também é repertório, né? Assim como aprendeu a matemática. Isso é muito legal, que às vezes as famílias acham que está perdendo tempo, né? Que deveria estar fazendo exercício de física, química, ao invés de estar com essa aula. E não é isso, porque às vezes a gente perde. Inclusive, Matheus, os pais podem inclusive procurar na internet os erros mais comuns que os meninos cometem no Enem, que tanto anula prova quanto perde questão. E eles estão sempre relacionados com redação, que às vezes não chega nem no tema da redação. E os meninos muitas vezes escrevem super bem e daí na prova não conseguiu chegar no tema da redação. Escreveu, não atingiu. Erro ortográfico muitas vezes. Passar as respostas para o gabarito. Erra o gabarito. Olha que coisa bobagem, né? Acertou na prova e aí na hora de passar para o gabarito. E aí a gente não se conforma, fala, que erros são esses? Como é que você fez isso? Será que eles têm a ver com erros emocionais? Com erros falta de equilíbrio ou qualquer coisa assim? Ou são erro de conteúdo? Né? Porque pode ser erro de conteúdo também. Pode ser que não saiba matemática, por exemplo. Matheus, matemática não é fácil, né? Com certeza são pontos que estão muito relacionados, né? Um bom estado emocional vai ajudar a ter uma boa capacidade cognitiva para fazer a prova. Quando a gente olha para a redação, como você comentou, a fuga do tema da redação é algo que pode já zerar a nota desse aluno em redação, né? O uso de linguagem informal, por exemplo, é algo que pode prejudicar. O conhecimento da estrutura da prova também é algo bem relevante para esse aluno poder chegar mais tranquilo, mais seguro, né? Uma prova extensa, a gente está falando de 180 questões, mais a redação, né? Dividida ali em 2 dias. O tempo médio que esse aluno tem para fazer cada uma das questões é uma média de 3 minutos. Então, se ele não estiver bem emocionalmente, muito provavelmente ele vai se perder, ele talvez não consiga fazer toda a prova, pode ser que ele deixe de fazer questões que sejam fáceis, que ele poderia fazer tranquilamente, mas por não ter ali um controle ou ter protegido a sua amígdala, né, Rafa? Só isso já é uma habilidade. Só essa conta aqui do número de tempo já é uma habilidade. E quando a gente olha para o Enem, é uma prova, né, que tem como modelo de correção a TRI, teoria de resposta ao item. O que significa, tentando ser muito prático aqui, objetivo? Não importa exclusivamente o número de acertos das questões, né? É necessário ter uma qualidade naqueles acertos. Em resumo, o que isso significa? 2 candidatos com o mesmo número de acertos, se um candidato teve coerência nas suas respostas e outro não, a nota pode variar ali, dependendo da área, da quantidade de acertos, em até 100 pontos. Então, isso faz com que também seja necessário ele ter essa boa gestão de tempo para garantir ali o acerto das questões, principalmente as questões fáceis. Então, esbarrou numa questão de um conteúdo que ele não domina, né? Ao invés de ele ficar esperando a resposta chegar do nada, ele passa, pula e depois, sobrando tempo, ele volta. O preenchimento do gabarito também está relacionado à gestão do tempo. Porque se ele deixar para fazer isso ali, faltando poucos minutos, ele corre o risco de rasurar, de passar uma resposta errada, ou, né, de errar alguma correspondência e isso impactar todo o resto do preenchimento. Então, estar emocionalmente, né, preparado implica também num apoio, numa potencialização ali da sua capacidade cognitiva para essa prova. Além de erros muito básicos, né? A gente vê, eu acho que anualmente, no dia da prova do Enem, nos jornais, né, os candidatos que se atrasam, né? Então, assim, 1 hora fecha o portão. Ele chegou atrasado, ele não entra. Em 1 hora do horário de Brasília, né, às 13 horas. Então, um bom planejamento, conhecer o lugar, né, se preparar, ou esquecer um documento com foto
oficial, né, válido, ele não vai fazer a prova. Então, são pontos ali que Cor da estão muito... caneta, né? A caneta, né, transparente, preta, enfim, são pontos básicos, mas que talvez no dia, se ele estiver, né, com muita ansiedade ou com, enfim, com uma emoção ali não controlada, ele pode cometer erros básicos. Essa reta final de preparação, os alunos, os estudantes podem vir muito bem, né, se preparando, emocionalmente muito estáveis, e a escola pode oferecer essa preparação socioemocional, enfim, muito bem feita. Mas aí, numa reta final aqui, o que você acha que são os erros mais comuns e que acabam, às vezes, gerando nisso aqui, ó, chegando atrasado, errando a cor da caneta, enfim. O que você vê, inclusive na tua experiência, que mais acontece, inclusive para os pais perceberem isso, se está acontecendo com os meninos dentro de casa, para ficarem atentos, para não deixar isso acontecer? Ótimo. É muito comum a gente perceber uma ansiedade antecipatória, então não é a ansiedade só no dia da prova, é uma ansiedade que antecipa esse processo como um todo, né? É muito comum que eles estejam o tempo todo se comparando, e a comparação, diferente da nossa época de vestibular, eu fiz o Enem, eu fui bolsista pelo Enem, era uma comparação muito local. Eu me comparava com os meus colegas de turma, no máximo naquele microcosmos da escola. Eles se comparam nas redes sociais o tempo todo, com o youtuber que está comprando uma mansão. Então, tem uma lente aqui bastante potente. É comum também que eles comecem a vivenciar um desgaste, até pelo excesso de estudo com pouco descanso. Então, tem uma pesquisadora aqui no Brasil chamada Marilda Lippe, que ela estuda o estresse profundamente, ela desenha um percurso emocional para o estresse. Ela diz que a primeira fase do estresse é uma fase saudável, é uma fase positiva, e ela chama de fase de alerta. Então, eu me engajo em algo novo, algo que me dispara ali essa ansiedade que liga o meu motor para a ação. Mas na medida que novos estressores vão se acumulando, a gente entra na segunda fase do estresse, que ela chama de resistência. Aqui é como se o sinal não fosse mais verde, agora ele é amarelo. E nessa fase de resistência é como se a gente começasse a gastar um combustível reserva já. Se eu não administro esses novos estressores, a gente pode passar para as duas últimas fases que já são complexas, que é o sinal vermelho para a fase de quase exaustão. Aqui já tem muita dor de cabeça, aqui já tem insônia, aqui já tem irritabilidade, ou até a última fase que é bastante patológica, pode culminar até em uma depressão, por exemplo, que é a fase de exaustão. Geralmente, os vestibulandos ficam na fase de resistência e quase exaustão. Acho que a família também tem um papel importante na ajuda desse manejo, né? E na medida que ele conhece as suas emoções, aquilo que eles sentem, eles têm mais condições de se regular e não deixar de preencher o gabarito, fazer uma boa gestão de tempo, porque a memória de trabalho ali está tão comprometida no momento da prova, né? E até erros que a gente acha que são mais técnicos, na verdade, não necessariamente são. Né? Uma autocobrança de ter que voltar naquela questão de novo para ter certeza que está certo. Será que eu preciso? E aí a terapia cognitivo-comportamental vai dizer para a gente que eu gosto de uma metáfora que é proposta para a gente entender os nossos pensamentos, crenças, a partir da perspectiva de uma árvore, em que as raízes são as nossas crenças centrais. Então, talvez esse vestibulando tenha uma crença ali de que eu preciso ser bom o suficiente acertando sempre, eu não posso errar, senão eu não, sei lá, não vou ser aceito, amado, né? Essas crenças centrais, elas são construídas muito a partir das nossas relações com as pessoas que a gente ama, com o mundo, com a gente mesmo. O tronco dessa árvore são as nossas crenças intermediárias. É o nosso sim, então, as nossas regras, pressupostos que sustentam as nossas raízes. Se eu não passar nessa prova, então eu falhei, então eu não sou um bom filho, então eu não fui uma boa pessoa, um bom aluno. A copa dessa árvore, as folhas, são os nossos pensamentos. Eles vêm automaticamente o tempo todo e a gente não controla. Mas na medida que a gente aprende a fazer esse processo de gerenciamento das nossas emoções, de autorregulação, eu aprendo a administrar esses pensamentos e sustentar essa minha árvore como um todo. Então, acho que as famílias, os professores, a escola e os próprios estudantes podem ficar atentos a todos esses movimentos, desde ajudar esse aluno a entender o que ele está pensando, nomear esses pensamentos, porque pensamento gera sentimento, que gera
comportamento. Então, comportamento é um produto final daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, então é importante entender esse processo. Perfeito. Aqui tem um ponto importante que é o de perceber esse movimento, né? Perceber que está passando por isso. Porque talvez aqui tenha essa dificuldade da própria pessoa perceber isso e de quem está ao entorno ali, porque a família às vezes não está percebendo, porque nesse processo de estudo, às vezes ele é solitário. Porque está lá no quarto, quieto, estudando, a família está muito confiante nesse estudo. O que parece que é estudar bem? É ficar dentro do quarto, isolado, quieto, várias horas, porque está na escola há muito tempo, depois vai para casa, fica lá quieto, estudando, tá ótimo. Porque assim, tá excelente, porque está estudando, no outro dia está na mesma rotina, enfim. Então, parece que para perceber alguma coisa aqui desequilibrada, não é fácil. Você, muito provavelmente, estudante sozinho, ainda mais adolescente, não vai conseguir nomear que está sentindo alguma coisa. Então, quem perto não consegue enxergar, fica muito mais difícil para ajudar. E vai sentir isso talvez lá no dia da prova, e depois que passou, eu sabia tudo e não passei, e aí que vai começar a perceber essas coisas, né? E nessa reta final aqui, Matheus, que você acha que são ferramentas que podem ajudar os estudantes a melhorar talvez esse equilíbrio socioemocional? E pensando até na escola, eu fico pensando que fazer instrumentos, por exemplo, simulados na escola, deixam você mais confiante, né? Vão te orientando se você está indo para o caminho certo, se você está com mais dificuldades, porque também isso vai mexendo com a confiança que você tem maior ou não. Porque, claro, né? Se você está aqui não sabendo muito, também não há equilíbrio e autoestima que te ajude na hora da prova. Mas se você, na escola, já começa a fazer alguns instrumentos que te levam para prova mais confiante, você tende a ter um dia de prova muito melhor, né? Então, que ferramentas talvez aqui nessa reta final os estudantes conseguem ter para melhorar no dia da prova e na preparação até lá? Bom, acho que como você falou, o simulado é um grande aliado para esse estudante, né, para esse aluno. A Rafa aqui comentou, né, do aluno voltar na questão, conferir. Eu falei sobre a gestão do tempo no dia do Enem. O simulado é uma ótima ferramenta para eu, inclusive, me reconhecer dentro desse processo, né? Eu consegui fazer todas as questões, passei por todas elas, tive que voltar muitas vezes ou não. Então, o simulado ele vai ser ali uma fotografia, né, para esse estudante, um mapa para que ele identifique os pontos que ele precisa melhorar dentro das disciplinas, dos componentes e buscar, né, e retomar e fazer as devidas revisões. O Sistema Positivo de Ensino oferece alguns simulados ao longo do ano para que justamente o aluno possa ir se preparando. Talvez para ajudar também o controle emocional, ter um bom plano de estudo ajuda, né? Quanto mais organizado eu tiver aqui externamente, favorece também internamente a gente ter esse controle maior. Então, ter um bom plano de estudo com, né, o horário de aula dele, tem que ser um plano de estudo factível, né? Não adianta eu pôr lá 14 horas de estudo se não é sustentável. Tem que ter incluso nesse plano as horas de descanso, né? Que deve fazer parte desse processo como um todo também. Não adianta ficar estudando, né? Noites seguidas sem dormir, né? De forma muito intensiva, que uma hora o corpo não vai aguentar. Então, ter essa consistência e o plano ser bem específico. Então, não é colocar lá estudar, né? Nos horários vagos, pô, o que eu vou estudar, qual componente, qual conteúdo, quantos exercícios eu vou fazer, colocando essas pausas de descanso, com uma boa alimentação, bom tempo de sono. Tudo isso vai ajudar esse aluno também a ir se controlando cada vez mais. Para o estudo, eu acho que técnicas ajudam também, a técnica bastante conhecida é a Pomodoro, né? Então, eu mantenho 25 minutos de foco, descanso 5, volto para um ciclo de 25 minutos de estudo, e aí depois de 3, 4 ciclos desse, eu faço uma pausa maior, talvez de 30 minutos. Então, são alguns recursos, né? Dentro do Sistema Positivo de Ensino, a gente tem também algumas outras ferramentas, como as louças de revisão. Então, a gente tem mapas mentais que ajudam muito na revisão. Não preciso voltar lá em todo o capítulo, eu já pego os principais pontos ali no material que já está separado e organizado por conteúdo. Tem muitas videoaulas já relacionadas diretamente com o livro.
Então, também o aluno pode retomar essas videoaulas para revisar ou para, enfim, retomar algum assunto ou mesmo para resolver algumas questões e a própria resolução das questões, né? Que a gente tem todas elas comentadas. Então, estou fazendo aquele exercício, né? Não tenho o apoio do meu professor, estou sem ajuda aqui para poder, enfim, buscar uma forma de chegar a alguma conclusão, de compreender algum conceito, a gente tem isso disponível também. Então, se organizando bem, né, dentro de um plano visível ali, específico, isso vai ajudar ele a chegar mais preparado no dia dele. Pronto, aí, ó, paz, o Matheus acabou de entregar os alunos aqui, ó, que se eles estiverem falando que não tem como fazer os exercícios, que não tem como fazer as atividades, tem sim, porque a gente tem a resolução toda de todas as atividades no material, então não adianta falar que tem que falar com o professor amanhã, porque não precisa, porque tá lá a resolução do material, então não dá para fazer, né? E aí, falando em família, Rafa, às vezes pode ser que o aluno esteja super bem, equilibrado, emocionalmente estável, mas às vezes a família que não tá. Porque tem família mais ansiosa que o próprio aluno, não tem? Tem vezes que a família tá, assim, ela quer mais do que o próprio aluno. Acontece muito, inclusive, que a família quer mais que o estudante passe do que ele mesmo quer, né? Tem família que quer mais, inclusive, determinado curso do que o próprio aluno. Então, aqui a gente tem vários cenários, né? Que pode ser que a família esteja, inclusive, mais emocionalmente afetada com o processo todo do que o próprio estudante, que nem está tão afetado assim. Acontece isso, Rafa? Pode acontecer? E como é que a gente resolve, talvez, aqui? Como é que a gente não impacta o estudante com a nossa própria ansiedade, com aquele processo? Porque às vezes a gente está mais preocupado e acaba deixando o estudante preocupado que não deveria, né? Acontece muito. Quando a gente estuda práticas parentais, a gente tem modelos muito distintos, assim. A gente tem uma família que é extremamente rígida e autoritária, o não pelo não, quem manda nessa casa sou eu pago a sua escola, você estuda com um ótimo sistema de ensino, tem obrigação de passar. Aqui a gente vê que tem muita regra, muito limite, pouco envolvimento, pouco afeto. Muitas vezes, muita cobrança, né? Na minha época, eu trabalhava, você só estuda. Depois a gente tem um lugar de famílias mais permissivas. Então aqui eu quero que o meu filho não sofra, eu quero que o meu filho seja feliz, eu quero que o meu filho se realize. Aqui tem muito envolvimento, muito afeto, pouca regra e pouco limite. Eu tenho certeza que as famílias que estão nos ouvindo, nos acompanhando, podem talvez permear por esses estilos, não permeariam só pelo fato de estarem aqui pelo um lugar muito perigoso que é o da negligência. Aqui eu nem sei. É esse ano que meu filho vai prestar vestibular? Já acabou a escola? Não. Sei lá o que ele quer fazer. Mas no meio do pode tudo, não pode nada, eu que escolho o seu curso, ou você precisa ser feliz, faz do jeito que você quiser. Tem um caminho do meio que são as práticas autoritativas ou elucidativas. Então aqui tem regra, tem limite, a gente vai combinar a sua rotina de estudo, eu vou te ajudar a se organizar, eu vou acompanhar. Mas tem envolvimento, tem afeto, tem diálogo, tem espaço para... Me conta como você está se sentindo. Eu percebi que a gente fez um cronograma de estudos e que essa semana você passou mais tempo no celular. E aqui entra uma ferramenta que eu adoro, que é a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? Que ele vai dizer, primeiro observa o que aconteceu sem julgar. Então, fiz um cronograma de estudo com meu filho e ele, de repente, não cumpriu. Ele está lá no videogame. Opa! Ao invés de a gente chegar, você não sai desse videogame, que não vai passar no vestibular desse jeito. Filho, eu tô observando aqui que das 7 até as 9, que era o seu horário de fazer o simulado, você tá jogando a semana toda. Então, observa sem julgar e descreve o que você observou. Depois, identifica como você tá se sentindo, porque enquanto pai, poxa, eu tô extremamente bravo, porque tô pagando uma escola boa, comprei todos os livros para ele, tá fazendo, enfim, né, tudo aquilo que tá ao nosso alcance, estamos fazendo. Então identifica, tô bravo, tô frustrado, tô com raiva, tô ansioso porque eu quero logo que esse menino seja aprovado. Depois de observar o que aconteceu sem julgar, identificar como se sente, essa família pode trazer ali a sua necessidade, né? Então, poxa, eu preciso repactuar aqui com meu filho os nossos combinados, eu preciso contar para ele como que eu tô me sentindo, eu preciso puxá-lo para ter a colaboração dele e, por fim, a gente faz o nosso pedido. Então, acho que aqui é um lugar legal para essa família também não se contagiar por essa ansiedade.
ao ponto de atrapalhar, porque existe sim um contágio emocional e de repente tá todo mundo ali muito pilhado, muito ansioso. Então, acho que esse é um caminho possível, sabe? Sim, sim. Não tem jeito, né? Acredito que as famílias, inclusive, como você falou, elas permeiam esses lugares, né? Em alguns momentos estão em um lugar mais, em outro menos. O importante é se achar aqui e tentar achar esse caminho aqui que seja o O ideal. caminho do meio. E pensar que também é uma fase, especialmente como a gente está falando aqui do Enem, dos vestibulares, e que ela não vai durar para sempre, que ela não vai. E que vão ter outras fases, e que já tiveram outras diferentes, e que não tem jeito, a gente tem que achar o melhor caminho aqui para resolver, pensando que tem um adulto na relação ali, né? Exato. Que tem um adulto na relação e que certamente é o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, enfim, quem está cuidando daquele responsável por aquele estudante que está naquele momento passando aquela fase e deveria ser o cuidado naquele momento, né? Exato. Você sabe que tem pesquisas recentes do Brasil, aqui 2021, e outras pesquisas da China também, a respeito de práticas parentais e o desempenho dos vestibulandos e o estresse, essa capacidade de eles passarem por essa fase com mais ou menos tranquilidade. E um pressuposto seria de que os pais autoritários, aqueles rígidos, pudessem gerar mais pressão e mais insegurança e mais ansiedade. Mas a literatura mostra que os pais permissivos, esses pais que passam a mão na cabeça o tempo todo, super protetores, também. Porque eles passam uma mensagem de que você não pode errar e o erro é muito perigoso, você deveria evitar esse erro. E eu não acredito que você dê conta de resolver as coisas sozinhos, eu estou sempre resolvendo por você. Então, aqui é um convite mesmo para as famílias tentarem encontrar esse caminho do meio. Os extremos são sempre muito preocupantes, né? Tem os pais que querem ajudar, né? Querem ajudar, inclusive na escola, porque a gente não pode esquecer que os estudantes ainda estão na escola, estão lá na terceira série, quem está fazendo o Enem, às vezes na segunda, porque tem gente que está fazendo na segunda série ainda, fazendo o Enem, está na escola normalmente, então ainda tem rotina escolar, ainda está com a rotina escolar normalmente, e os pais. Tem pai que consegue conciliar muito a sua vida de trabalho, de casa e tudo mais, com auxiliar na tarefa, nos trabalhos e tudo mais. A gente consegue ajudar os filhos no estudo, Matheus? Não sei. A gente consegue aqui os meninos na terceira série do ensino médio? A gente ainda, no ensino médio como um todo, não sei. Ou vamos pensar até nos anos finais lá. Os pais deveriam ainda auxiliar os filhos nas tarefas, nas pesquisas, enfim. É tarefa das famílias continuar olhando para a escola como um espaço de auxílio para os filhos, ou não? Ou já estão grandes, é com eles? Bom, com certeza. A Rafa trouxe aqui a importância da comunicação, né, o acolhimento para ter esse apoio emocional, mas o acompanhamento também de todo o processo é importante. Talvez não para ensinar o conteúdo, né? Que muitas vezes no conteúdo do ensino médio aquele pai ou aquele responsável não tem o domínio e talvez nem ajude o aluno se ele quiser sentar e fazer junto a atividade como a gente pensa com os pequenos. Mas acompanhar, saber como que está o plano de estudo. Eu acho que em casa é muito importante pensar no aspecto físico. Então, é importante ele ter um lugar fixo para estudar. É importante esse lugar estar organizado, estar bem limpo, estar bem iluminado, que seja confortável para ele. Então, além desse aspecto emocional, cuidar do aspecto físico, né? A gente está falando aqui de bons hábitos para ajudá-lo nessa preparação. Então, assim, ele está se hidratando bem, ele está descansando, porque tem alunos, eu já conversei com pais, que o processo é inverso, né? O pai, às vezes, brigando com o filho para ele parar um pouco de estudar, porque assim, ele está extrapolando demais e gera um cansaço, uma exaustão, talvez um ponto emocional não muito favorável. Então, da mesma forma, né, que aquele aluno que ficou muito tempo no videogame e o pai está trazendo ele para refletir sobre a sua rotina, o seu dia a dia também. Será que ele não está extrapolando muito ali as horas de estudos, né? Será que não está prejudicando em outros aspectos? Então, fazer esse acompanhamento em casa também, no momento de estudo, evitar qualquer ambiente tumultuado, né? Discussões, uma pressão um pouco mais exagerada, interrupções, né? Às vezes tem um irmão mais novo e, enfim, né? Não dá muito sossego. Então, cuidar desse ambiente também já ajuda muito
esse aluno a ter o seu foco, como você mesmo falou, Milena, ser um momento muito solitário, né? Então, que ele tenha também esses momentos específicos para o seu estudo para fora do ambiente escolar. E o diálogo, a conversa é muito importante para que ele se sinta também confiante e focar no processo, né? Eu acho que o resultado deve ser a consequência. Então, não foi bem num simulado, ao invés de cobrar as respostas certas, erradas, enfim, validar ali o esforço, a resiliência, né? A retomada de todo o trabalho que ele precisa fazer. E às vezes a gente acredita que auxiliar na tarefa de casa, nos trabalhos da escola, é ensinar o conteúdo, né? É sentar do lado. E aqui a gente está falando de todas as idades, não estamos falando só do Enem. Que é sentar e ensinar aqui a soma, a subtração e tudo mais. E não tem relação nenhuma com isso. Não tem, paz, não é isso. Tem relação com o que o Matheus falou. Preparar o espaço bom para os filhos estudarem. Porque com isso, sem falar nada, eu estou dizendo, olha, me preocupo com você e, portanto, separei esse espaço. Tem a ver com não deixar para comprar no último dia, no último instante, indo para a escola, a folha colorida que precisava levar. Porque aí você deixou o filho ansioso até o último minuto, achando que você não ia comprar lá e deixou... Ou deixar de levar o material que precisava levar, porque aí só ele na sala não tinha o material. Então, é aquela coisa, isso é ajudar na tarefa, isso é, porque aí você deixou o menino um desespero tamanho que era a folha, a fita que ele tinha que levar. Então, quando a gente fala sobre a tarefa ou ajudar no trabalho, não tem nada a ver com ensinar o conteúdo, tem a ver com estou aqui do teu lado e que era catar a sucata da latinha para levar na escola, era só isso. Era reservar 5 minutos do dia para ir lá, juntar, levar e colocar num saco para levar, né, para a escola. Então, é essa participação da família que não tem relação nenhuma com ensinar lá o conteúdo, porque isso a gente sabe, e muitas vezes, inclusive do jeito que a gente coloca no nosso material, a gente sabe que os pais muitas vezes não vão dar conta de fazer isso, né, de ensinar. Muito bem, caminhando aqui já para o nosso fim, porque já está dando nosso tempo, Rafa. A gente estava falando até antes de começar que todo esse processo de estudar nesse momento, da reta final, tem mais relação com a vida pós-prova do que com a prova mesmo, né? Porque tudo que a gente aprende aqui durante a preparação para o Enem, a preparação que a gente vai fazendo aqui para as provas, para os vestibulares, também é uma preparação que a gente tem para o mercado de trabalho, que a gente tem para os relacionamentos afetivos, enfim, que a gente tem aqui para outros momentos, que pode ser que, inclusive, não funcione para aquele momento, porque pode ser que eu não vá bem no Enem, pode ser que eu não passe no vestibular, mas que deveria funcionar para outros momentos da minha vida, né? Deveria, sim, funcionar para quando eu sofrer outro tipo de pressão lá no estágio que eu vou fazer ali no outro ano, eu tenho aprendido alguma coisa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aqui também o que é que você, assim, falando para os pais, que tipo de comunicação a gente deveria falar para os nossos filhos nesse momento de incentivo, que ainda que não dê certo a prova, o vestibular, ainda que você não passe, ainda que não seja exitoso no fim, não é só para isso que a gente se prepara. Que deveria ser um processo que, para além disso, você também aprendeu que você emocionalmente sai melhor do que se você não tivesse passado por tudo isso, né? Perfeito. O Matheus falou um ponto muito importante, né? De as famílias conseguirem valorizar o processo e não só o produto final. E aqui é uma valorização que vem de um lugar de encorajamento, mais do que o elogio. Ai, parabéns, você tirou 10 no simulado, ou você não foi bem no simulado, você fracassou. Eu percebi o quanto você se preparou para isso. Eu percebi as suas horas de estudo, eu percebi a sua dedicação. Porque aqui a gente está trabalhando um substrato de competências para além desse vestibular. Me colocar dedicado numa entrega importante não é só na hora da prova, não é só para fazer esse simulado ou o Enem em si, né? A gente vai precisar disso depois, no dia a dia, nas entregas do trabalho, nas relações. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de a família conseguir valorizar o processo e não só o produto e mostrar isso para todas as idades. Eu estava falando esses dias com a minha tia, eu tenho uma prima pequena,
e aí ela não queria arrumar os brinquedos e tal, e aí arrumou, meio contrariada, e minha tia, que linda, arrumou o brinquedo. Eu falei, tia, o dia que ela deixa de arrumar o brinquedo, ela deixa de ser linda? Então, elogio o comportamento, parabéns, você guardou seus brinquedos. Quando a gente guarda as nossas coisas, a gente consegue encontrar depois. Mostra pra ela, tira esse elogio vago do que linda. Ela é linda de qualquer jeito, guardando ou não guardando os brinquedos, né? Então, tenho trazido para as famílias o quanto que elas podem também ancorar naquilo que de fato a gente está trabalhando e desenvolvendo com eles. É verdade. Palavras importam, né? E as famílias sempre têm que pensar isso, inclusive palavras boas e ruins importam, ainda que a gente acha que não, enfim, que no dia a dia é tão corrido e a gente está correndo e trabalha e faz tudo e acaba falando as coisas que nem percebe, mas que elas têm, especialmente falando de comunicação, uma importância muito grande e que na hora, inclusive, que você está num processo mais estressante, como é uma prova, como é uma preparação, elas ainda ficam mais potencializadas, né? De repente, aquilo que a família acha que é um incentivo, né? Só depende de você. É isso. Será que é um incentivo? E são essas coisas, inclusive, que depois vão para o mercado de trabalho também, porque a gente vai tendo padrões, né? E num padrão, você acaba replicando isso, porque aí quando você é uma liderança, você acaba fazendo o mesmo, replicando do mesmo As jeito. raízes lá da não é? árvore, Você as vai fazendo crenças. essas coisas todas iguais. Por fim, Matheus, você também, como professor, enfim, pensando aqui na escola, o que você acha que é importante pós essa fase, e a gente até olhando aqui para o nosso mote aqui de aprender é para a vida, né? Aprender também ser emocionalmente estável, a gente entende que é para a vida, olhando aqui para a escola como um lugar de construção, que você acha que os pais, e acredito que os pais podem incentivar os filhos a continuar aprendendo cada vez mais para a vida? É isso, eu acho que o Enem, assim, uma porta de entrada importante ali, né? Uma passagem importante, seja para uma universidade, enfim, para a carreira que ele quer seguir, mas ela não é a única, né? E nem a última. Então, a partir daquele momento que ele vá para um ensino superior ou não, também ele pode percorrer outros caminhos, para o mercado de trabalho direto, enfim, seja lá qual for, todo esse esforço ele não é em vão, né? Ele vai sair de lá com hábitos melhores, com o estado mental melhor, mais bem preparado. Isso vai ajudar ele em qualquer outra área que ele vai seguir. Eu conheço pessoas que estudaram muito tempo para passar em medicina, num curso super concorrido, não deu certo, foram fazer outra coisa e se deram super bem. E aí quando pergunto, né, poxa, você tem vontade ainda de fazer? Não, foi ótimo, serviu para eu me desenvolver em vários aspectos e ter muito sucesso nessa área que eu estou hoje, que é muito diferente da medicina. Então, pensar nessa preparação, acho que é pensar para além do Enem também, né? É a preparação para a vida, porque os desafios depois, na vida adulta, na vida profissional, são muitos. E quanto mais adaptado ou mais experiências como essa ele passou, mais bem preparado ele vai chegar para esses desafios. É isso. E pensar que também é o primeiro momento para começar a lidar com frustrações, né? Tanto para quem passa, para quem não passa. É porque para quem não passou, você vai lidar com frustrações aqui, claro, decepção e tudo mais, mas não é garantia de felicidade, como você passou. Porque aí você vai para um curso que aí você vai perceber que talvez não fosse o que você gostaria. No primeiro momento, você deixou de ser aluno da escola. Você já começa com a primeira frustração da vida, porque você já deixou de ser aluno, você deixou de ser estudante, de ser desempregado, né? Então você vai para um outro lugar. São várias coisas aqui que você entra num outro mundo, num outro lugar. Então é muita oportunidade afetiva e emocional nesse momento, nessa fase aqui, que eu espero que quem está nos ouvindo, assistindo, e que tem crianças, estudantes, adolescentes envolvidos, estejam emocionalmente preparados para ajudar. E espero que a gente possa ter auxiliado nesse momento, que a gente possa ajudar aqui. Não tenho dúvidas que Rafa e Matheus contribuíram para as famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo. Rafa, muito obrigada por vir até aqui. A Rafa, que não é de Curitiba, ela chegou hoje para nos ajudar aqui nessa conversa. Muito obrigada por aceitar o convite, querida, foi um grande prazer. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Peguei o primeiro voo da manhã, mas com muita honra de ocupar esse espaço. Espero que as vozes que a gente pôde
trazer para essa mesa ecoem, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando, é que antes de correção, conexão. Então, se conecte com seu filho antes de exigir mais ou cobrar mais, ou enfim. Eu falo que pai e mãe não erra, pai e mãe tenta acertar. Tentar acertar, às vezes até metendo os pés pelas mãos, que vocês se conectem. Compartilhe como foi para você, quando você passou pelo vestibular, se você família, né, passou por isso, ou caso não, em outros momentos de pressão no trabalho, enfim, em outras tomadas de decisão. Compartilhe a sua história, se conecte, assim a gente aumenta as chances de você conseguir ajudar seu filho. Vulnerabilidade não é fraqueza, a Brené Brown fala sobre isso, vulnerabilidade é coragem. Então, entender que esse é um momento desafiador, sim, mas que eu posso reconhecer o que eu estou sentindo e enfrentar esses desafios com mais segurança emocional é um caminho. Muito bom, excelente. A gente fica muito feliz de ter aqui a Escola da Inteligência e o Pleno, sempre nossos parceiros nos acompanhando e melhorando a vida dos nossos alunos. Muito obrigada, viu, querida? Matheus, muito obrigada. Você que também não é daqui, obrigada por ter vindo a Curitiba, como sempre. Muito Eu obrigada. agradeço pelo papo aqui. Saio também com algumas boas dicas em relação ao cuidado, né, socioemocional aqui nosso. E a Rafa trouxe uma dica para as famílias, uma orientação, uma sugestão. Eu queria trazer para os estudantes, né? Então, assim, tenha um bom plano, confie no processo, né? A gente trouxe aqui também outras orientações e aproveite essa jornada, né? Tenha pressão, tenha essas emoções que a gente precisa gerenciar, mas fazendo, né, tudo certo, com consistência vai dar certo. E se não der também, né, o estudante ali, os seus valores, sua identidade não se resume a uma nota, então a gente tem vários outros caminhos pela frente também. Bom, muito obrigada. Bom, e como eles deram dicas, eu vou finalizar também com dica para as escolas. Escolas, acolham as famílias, porque também todo mundo precisa de ajuda aqui, estudante e família precisa de ajuda também. Então, queridos parceiros, muito obrigada, como sempre é um grande prazer. Até o nosso próximo episódio. Até mais, gente. Muito obrigada. Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo.